Bom, página 18, nós ainda estamos estudando sobre o Espiritismo. Eu até, ainda está aqui, né, sobre a questão do Espiritismo. A princípio, na introdução da matéria, eu havia colocado aqui sobre as duas vertentes do Espiritismo, né? O Espiritismo alto e o Espiritismo baixo. E eu expliquei qual é o significado de Espiritismo alto e Espiritismo baixo. Dentro disso, na página 18, não tem número de página, infelizmente, tá? Mas eu estou na lição de número 11, tá? Lição de número 11, Doutrinas Espíritas, no tópico 2, as superstições do Espiritismo, tá? Do Espiritismo. Bom, relembrando o que nós havíamos dito na última aula, a questão espírita, ela é muito mais antiga do que nós imaginamos. Aliás, a primeira sessão espírita foi no Éden, quando Satanás incorpora-se em um corpo de uma serpente. Ali há, né, uma sessão espírita. E aí, né, surgiu até algumas teorias de que é possível um animal receber um espírito maligno. O que vocês acham? Se incorporou na serpente, há uma probabilidade sim, porque um espírito maligno precisa de um corpo. E, claro, há essa possibilidade sim. Tá bom? Os porcos receberam receberam a presença daqueles espíritos, enfim. Mas diante disso, lição de número 11, Doutrinas Espíritas, as superstições do Espiritismo, tópico 2. Bom, superstição, acompanhe comigo aí, tá bom? Superstição é um sentimento de veneração religiosa baseada no temor e na ignorância, a qual leva o supersticioso a crer em coisas vãs e sem fundamento. Em combate a esta heresia, analisemos algumas de suas crendices. Então vamos lá, o que é uma superstição ou alguém supersticioso? É alguém que crer em um fundamento vão, ou até mesmo em uma teoria sem fundamento. É o supersticioso. Dentro disso, existem cristãos supersticiosos. Vamos lá? Tem ou não tem? Vamos lá. A partir do momento que eu vivo a base de profetas, eu sou um supersticioso. Sim ou não? Sim. O azeite também, né? A partir do momento que eu pego um objeto tido como sagrado e o incorporo como objeto de fé, é algo supersticioso. Não é errado. Por exemplo, aqui vai abrir espaço para debates. Como assim? Nós aqui na nossa própria igreja já tivemos várias campanhas onde usamos a arca, o símbolo da arca cristã, né? Algumas igrejas usam a estrela de Davi, o óleo da unção, aí está lá um pote de óleo de azeite. Não há nada errado em usar um objeto para o estímulo da fé, mas é preciso explicar que a fé não está concentrada no objeto, e eu não posso, eu só vou ser abençoado se eu levar um objeto para casa, e aí eu me torno um supersticioso. Bom, a nova polêmica do momento, eu não sei se vocês pegaram lá no meu Facebook, eu compartilhei no meu Facebook algo que está sendo até caso do Ministério Público Federal entrar com um processo contra o apóstolo Valdomiro Santiago. Estou dizendo o nome porque é algo público. Por quê? Porque na última semana
ele gravou vídeos tanto no YouTube, como no Instagram da igreja, como no Facebook da igreja, aonde ele oferece uma semente, olha só, uma semente, escrito lá, se tu uma bênção, aonde ele afirma que Deus colocou um propósito no coração dele, que se cada um comprar uma semente daquela, no valor de R$1.000, aquela semente, dentro da casa de alguém, protegeria contra o coronavírus. O link está lá no meu Facebook, qualquer coisa vocês podem. E um vereador do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra o apóstolo Valdomiro Santiago. Isso cabe e cai no crime de charlatanismo. Como que gente, já está errado usar e detalhe, ele usa o nome de Deus para dizer que Deus colocou no coração dele esse propósito de vender a semente, e cada semente com uma oferta de R$1.000. E essa semente, dentro da casa de um cristão, protegerá contra o coronavírus. Gente, primeiro, há vários crimes, não só em âmbito nacional ou em âmbito físico, como espiritual. Primeiro, ele está usando o nome de Deus em vão. Segundo, ele está usando da fé alheia para algo que não existe. Gente, não brinque com a fé dos incautos. Se tem algo que Deus valoriza, é a fé. Deus abençoa até o católico por causa da fé dele. Então a fé é algo muito individual. Eu não posso avaliar minha fé com a sua fé, porém eu também não posso brincar com a sua fé, porque é algo muito particular, é algo que a pessoa acredita. E quantos acreditam nisso? E se pegar o coronavírus, como é que faz? O nome de Jesus está sendo escandalizado. Eu vi um satanista desafiando ele. O cara falou: seu sem vergonha, mentiroso, eu desafio você. Havia aqui, eu vi no Facebook. O cara desafiou ele, falou: eu desafio você. Não é os outros pastores, é você. Valdomiro Santiago. Desafio você. Um satanista. Pessoal, por favor, abram Mateus 24. Vamos lá? Porque a gente critica, a gente está estudando seitas e heresias e combatendo as teses que eles defendem. Só que muitas vezes nós praticamos as mesmas coisas, claro que não com os mesmos nomes, mas a fórmula é a mesma. Mas, professor, é simbolizando que a gente faz isso, né? Bom, a gente pode, voltando ao assunto que eu estava falando, a gente pode usar esses símbolos para estimular a fé. Só que é preciso ser ensinado que aquele objeto, a arca da aliança, né, a estrela de Davi, o óleo da unção, não é o objeto que opera, mas o simbolismo. É claro que a gente sempre fica naquela linha tênue, porque de repente, se você não explicar, caso alguém utilize do objeto para uma determinada campanha, se você não explicar que aquilo é um simbolismo, sempre há pessoas que vai atribuir a fé ao objeto, e aí é errado. Por isso que é bom sempre mostrar biblicamente, tá? Alguém pode contradizer, mas vamos lá. Naamã foi curado no 7º mergulho. Deus não poderia curar no primeiro? No segundo? Mas há um propósito de Deus na vida de Naamã, que era no 7º. E qual é o problema de usar uma campanha de 7 voltas? Só que eu tenho que explicar que aquele caso foi específico, né? Tem aqueles que concordam e aqueles que discordam. Mas enfim, Jericó foi derrubada, os muros de Jericó caíram na 7ª volta. Você entendeu? E o povo conquistou a terra, entrou na terra prometida. Então veja bem, veja que são exemplos para estímulo de fé, não objeto como base de fé. É diferente. Bom, ainda se tratando do caso que eu citei, que é público, por isso que eu estou citando o nome, veja o que a Bíblia diz em Mateus 24:4. O que diz aí? Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por muito tempo,
baseado nesse texto, por muito tempo a gente acreditou que essas palavras de Cristo, quando ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos dirão ser Cristo e não são. Por muito tempo a gente acreditou que trata-se de pessoas se auto-intitularizando Cristo, e de fato isso tem uma ligação. Para quem não sabe, antes da pandemia, no estado americano da Geórgia, 2.000 homens se declaram ser a reencarnação de Cristo. Então isso é fato. Homens dirão ser o Cristo. Nós temos aí o Henrique Cristo. Interessante que a coroa do Henrique Cristo, os espinhos ficam para cima, né? Oh Pai. Então vamos lá. Mas se você analisar friamente esse texto, Jesus está falando de proposta de evangelho. Não está somente se referindo a pessoas que se dizem ser o Cristo, mas a proposta do evangelho. E ele conclui dizendo: e muitos dirão que é Cristo, ou que o Cristo está aqui. E ele está recomendando: não vá, não siga. Então toda proposta de evangelho que descrucifica Cristo, ou que tira Cristo de cena, é uma proposta fajuta. E Jesus está dizendo: não vá. E ele está respondendo uma pergunta do versículo 3, aonde os discípulos perguntam quais sinais seriam da vinda do Filho do Homem. Ele responde: quando houver proposta de evangelho dizendo que Cristo está lá, não vá, é engano, é mentira, eu não estou. Quando isso acontecer, ele está dizendo: esse é um sinal da minha volta. Então veja bem, aonde e qual base, qual fundamento bíblico há em que você adquirindo uma semente escrito "ser tu uma bênção", pagar R$1.000 te protegerá do coronavírus? Então Jesus não pode estar nisso, gente. Me permita, tá? Há pessoas que podem ser curadas e tocadas, claro, como eu disse, a fé é muito individual, muito particular, mas o ensino está errado. Não há base bíblica para isso. Jesus, né? Interessante que o slogan diz assim: as mãos de Deus está aqui. Não pode estar na Assembleia? Não pode estar na igreja lá do presbítero Fábio? Não pode estar na sua igreja? Veja que o meio que se utiliza para arrebanhar as pessoas é por intermédio da venda de milagres. Porque quando você vê alguém testemunhando, é diferente daquele testemunho que a Bíblia recomenda para nós testemunharmos de Cristo. Mas quando você vê a ventilação de milagres e milagres e mais milagres, aquilo ali é um mercado da fé, aonde, poxa vida, pense em você, imagine você estando em desespero, aí você, daquele momento de desespero, sem saber o que fazer, você assiste uma propaganda daquela, e aparece alguém lá: olha, eu tinha isso, mas quando eu fiz isso, eu multipliquei isso. A probabilidade dessa pessoa procurar essa determinada igreja é grande. É grande. E assim segue as propostas de evangelho. E Jesus disse: a proposta, baseado nesse texto, a proposta de evangelho é onde eu não estou. Por isso ele está dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Interessante que, infelizmente, muitos vão lá no meio de uma pandemia. Olha, gente, é um absurdo. É um crime que esse camarada está cometendo. Uma pandemia onde tem gente morrendo de fome, gente vivendo desespero por causa de falta de alimento. Ele usar o microfone, a televisão, para pedir R$1.000. R$1.000. Eu me lembro de uma mensagem da pastora Helena Raquel, na primeira vez que ela pregou em Gideões. Ela disse assim: quer pecar, peca, mas não use o rebanho de Deus para financiar o seu pecado. Ou seja, usando a igreja, a lã da ovelha. Ele está desesperado, gente. Ele precisa pagar os programas. Aí que tá, por que não vende a fazenda?
Os bois. É uma questão absurda. Eu estou citando aqui porque é algo público, tá, gente? Público. Mas vamos voltar lá. A questão do supersticioso. Então, nós entramos em concordância que há sim cristãos supersticiosos. Como assim? Existem aqueles que vêm ao culto ou vão à igreja para saber se Deus levanta alguém com dom de visão para descobrir qual será o seu futuro. Porque é isso que uma pessoa que vai atrás de profecia espera, que alguém supostamente usado pelo Espírito Santo revele o futuro. Então, mas o bispo pregou a semana passada, ele falou que agora é o tempo que o pessoal está mais procurando os verdadeiros. Exatamente. Porque não ora, não lê Bíblia, não é? Eu recebi uma mensagem de um jovem que ele disse: puxa, eu quando estava tendo culto, eu nunca pegava na Bíblia para ler, porque eu sabia que na igreja teria uma palavra. Agora, todo dia me manda versículo. Eu falei: tá vendo? Vamos olhar. Vamos lá. Vamos analisar algumas de suas crendices. Acreditam em encosto. Aonde será que eu já ouvi essa palavra? Encosto. Olha, não diga. Encosto. Gente, eu vou dar uma opinião acerca de ex-bruxos, que não sei o que, ex-pai de santo que dão seus testemunhos para dizer: olha, nós fazemos isso lá. Gente, eu sou contra isso, porque você acaba disseminando aquela questão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17: as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. É a mesma coisa de alguém dizer: olha, quando eu não era de Cristo, eu matava, eu arrancava a cabeça, comia coração. Mas, gente, qual é a edificação que isso traz para uma igreja? A não ser, nossa, irmão, você já fez tudo isso? A gente, infelizmente, eu não digo todos, mas infelizmente, pessoas, eu ouvi alguém dizer, um sobrevivente do Carandiru, e no testemunho dele, ele abriu a camisa lá no meio da igreja e mostrou tudo furado de bala. Eu falei: poxa vida, eu fazia isso. Eu falei, eu olhando assim, mas qual é a edificação que ele me traz em dizer que ele arrancava a cabeça, dava tiro na cabeça, que sobreviveu a não sei o quê, que teve que fingir de morto lá no meio do sangue. Eu falei: gente, e Jesus? E a cruz? E a salvação? Não é todos, mas a grande maioria usa esse lado sombrio que teve para vanglória. Muito cuidado com isso. Acreditam em encosto. Segundo o Espiritismo, encosto é um espírito que atormenta uma família de gerações em gerações, por causa de um mal cometido por um antepassado desta mesma família. Devido a isso, todo aquele que está sob esta maldição levará uma vida de derrotas, pois tudo o que fizer não dará certo. Segundo eles, para tirar esse encosto, a pessoa terá que passar por uma sessão de descarrego. Onde será que eu já ouvi isso? Onde ela e suas propriedades terão que ser benzidas para quebrar a maldição. Infelizmente, esta heresia tem alcançado um espaço muito amplo entre os evangélicos, que após adaptada, recebeu o nome de maldição hereditária. Conforme os defensores desta doutrina, o procedimento para se livrar desta maldição é o mesmo do Espiritismo, só muda os termos, pois ao invés de descarrego, eles usam o termo quebra de maldição, e ao invés de benzer, eles usam a palavra ungir. Além de não nos dar autoridade para sairmos ungindo carro, móveis e panelas. A Bíblia também nos dá o direito de propagar esta heresia, pois segundo direito de propagar esta heresia, não nos dá o direito de propagar esta heresia, pois segundo a palavra de Deus, os pais não pagarão pelo pecado dos filhos e nem os filhos pelo dos pais. Bom, gente, eu preciso aqui tocar no assunto novamente da questão da maldição hereditária. Gente, maldição hereditária não existe para quem tem fé em Deus. Claro que nós acreditamos na maldição,
Há um texto na Bíblia que não há maldição sem causa. Mas vamos lá, quem aqui já teve um histórico familiar de mortes em decorrente a problemas no coração? Você tem problema no coração? Não. Mas o Espiritismo utiliza desse subterfúgio para dizer, olha, se há esse problema constante, é porque há um encosto, há um espírito que esteve na vida de um familiar, de um antepassado, e esse antepassado fez coisas más, e nasceu outra geração, e perceba que os erros são os mesmos. Gente, ébrio, né? Hã? Um ébrio, né? Não entendi. A pessoa que bebe, né? Bebe. Então. Meu pai é alcoólatra. Meu pai era. Meu pai era alcoólatra. E nem por isso eu me tornei um alcoólatra. E nem meus filhos. Então, se existisse a maldição hereditária, eu deveria ser um crente alcoólatra. Com certeza. Mas repito, a maldição ela existe, não é hereditária. É claro que se um pai de família bebe, na verdade ele não está transmitindo uma maldição, está transmitindo um costume. Porque se o filho vê o pai bebendo, qual é a probabilidade dele beber no futuro? Você entendeu, gente? Não se trata de maldição, se trata de exemplo. Agora, questões genéticas. Eu tenho a minha família, por parte de mãe, problemas no coração. Meu bisavô morreu de coração, meu avô teve problemas de coração, minha mãe, às vezes, vem sobre... Isso não quer dizer que eu vou ter. E se tiver, trata-se de uma questão genética. E é comprovada pela medicina que há doenças que se tratam de questões genéticas e que devem ser tratadas. Mas se tratando de coisas que não dão certo, gente, quem concorda comigo que a vida é feita de escolha? Com certeza. Claro, se você faz uma escolha ruim, automaticamente lá na frente vai dar coisas erradas na sua vida. Isso não é uma maldição, você escolheu. Então, a questão do Espiritismo, eles ensinam e disseminam esse ensino herético, errado das Escrituras. Nós entendemos que a maldição existe, mas a maldição só chega onde Jesus dá o basta. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu me livro, sou liberto do vício, sou liberto do cigarro, sou liberto de tudo. Então, hoje eu fui para um monte de tarde lá, né? Aí a irmã foi lá na minha casa me chamar para mim orar na casa dela, que faz um mês que o marido dela morreu, e agora ela vem andando dentro de casa. Não, aí trata-se, biblicamente falando, trata-se de uma ação maligna. E da onde ela é, da Deus é amor. Eu falei para ela, irmã, vai orar. Não é? Não pode ser, gente, vamos lá. Aí pode ser algumas situações. Ela amava o marido, tinha um apego ao marido, e aí você tem que entender essa questão da perca. Quem perde alguém querido, sim, sente falta, às vezes sonha com a pessoa, às vezes tem a sensação de ouvir a voz da pessoa. Isso é uma coisa natural. Sim. Não ficar vendo a pessoa, falando com a pessoa, aí já trata-se de uma questão, uma ação maligna. Não pode ser Deus, nem o Espírito Santo fazendo isso. Ok? Bom, eles tratam essa questão de maldição hereditária sobre um espírito que eles chamam de encosto. E para tirar esse encosto, o que eles fazem? Dentro do Espiritismo? Descarrego. E aí que está. Dependendo do Espiritismo alto ou do Espiritismo baixo, essa sessão de descarrego é diferente. Vamos lá, vamos pegar dentro do Espiritismo baixo. Uma pessoa procura um centro espírita, uma umbanda. Olha, eu estou com problema, eu vejo espíritos, olha que não sei o que, a coisa sempre acontece na minha família. Aí ela vai até o centro de umbanda. O que o Pai do Santo vai recomendar? Trabalhos espirituais. Sim ou não? Sim. Encomenda lá a morte de um animal, bebe sangue, faz alguma coisa do tipo, para ali ter o descarrego. Esse é o alto, é o baixo, né? É o baixo. O alto, vamos lá.
O alto, já expliquei aqui que trata-se mais da questão, da questão espírita catequizada, doutrinada, disseminada por Allan Kardec, que eu expliquei na aula passada. Se for, por exemplo, uma questão como essa, ele vai procurar a mesa branca, e lá na mesa branca tem um médium, que incorpora o espírito daquele morto. Você entendeu? E de repente, dependendo da situação, ele pode orientar, o médium pode orientar a pessoa a fazer obras de caridade. O bom de sal grosso é O de baixo. Baixo. Não, esse é baixo. Baixo. Sal grosso é baixo, né? O alto é rosa branca. Mesa branca. Mesa branca, consulta espírito por intermédio de um médium, Mesa branca. tá? Já o espiritismo baixo abrange todas aquelas religiões afrodescendentes, como Umbanda, Quimbanda, mais embaixo, Candomblé, Voodoo, né, magia negra. É o espiritismo que tanto pode ser praticado para o bem como para o mal. Já no espiritismo alto, entre aspas, o espiritismo atua para fazer o bem, claro, dentro do ambiente espírita, tá bom? Outra coisa, continuando. 2. Acreditam em amuletos. Bom, amuletos também são conhecidos como talismã, preves, patuás, etc. Para os espíritas, todos esses acessórios são objetos ou palavras carregadas de poderes sobrenaturais, que, segundo eles, servem para afastar males e atrair o bem. Quem já usou assim um galinho de arruda? Na orelha, um pé de coelho. Pois é. Tem um desenho de infantil chamado Ladybug, que no final da batalha contra o mal, ela lança algo pra cima e grita talismã! E aquele negócio que ela joga pra cima faz tudo voltar ao normal. Tudo que estava destruído faz voltar a ser como era. É uma ramificação espírita. Aliás, esses desenhos, esses jogos de videogame, tem tudo uma influência espírita, né? Objetos, símbolos. Ó, cuidado com os jogos Free Fire. Cuidado, né? Antigamente isso era, eu já citei aqui, por exemplo, antigamente nós não tínhamos tanta disseminação espírita dentro dos jogos de videogame, em desenhos como nós temos hoje. Antigamente tinha um Jasper, que o inimigo do Jasper era o Satangos. E nós não víamos a hora de o Satangos se manifestar no Jasper. Mas eu tenho uma Giodai. Hã? Giodai. Sim. Entendeu? Então, esses talismãs, esses objetos, por exemplo, pessoas que... Quem pode abrir lá, gente? Pessoas que utilizam guias, sabe? O corpo aberto, aí usa o guia para fechar o corpo. Enfim, olha só. Oi? Sim. Sim. Sai distribuindo. Tem sim. E aliás, fala aqui, ó. Continuando, tá bom, gente? Para os espíritas, todos esses acessórios são objetos ou palavras carregadas de poderes sobrenaturais, que, segundo eles, servem para afastar males e atrair o bem. Os objetos geralmente são estrelas do mar, perna de galinha preta, crânio de gato preto, orações portáteis. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que seria orações portáteis? O que seria orações portáteis? Bom, algo que é portável. Por exemplo, esse objeto, a Bíblia, é um objeto portátil. Sim ou não? Então eu carrego essa Bíblia porque ele é portátil. Portátil ou portável? Portátil. A oração portática seria como? Normalmente uma oração escrita, ou que a pessoa pinta na parede, ou que a pessoa carrega na carteira.
os santinhos, aquilo sim é chamado de oração portátil. Eu carregava, salve, rainha, mãe de misericórdia, bebê, eu Sim. carregava dentro da boca. E aquilo ali dentro do espiritismo é um amuleto de proteção. Você está protegida contra qualquer mal. Mas era cego, né? Não entendi. Crucifixo. Crucifixo é uma espécie de amuleto. Eu saía sem rezar aquilo. Crucifixo. Também, inclusive, tatua. Mas é que tá, nós vamos entrar num outro debate sobre tatuagem. Mas era cego mesmo, professor. Sim, claro. Ó, quem aqui tem, vamos ser sinceros, quem aqui, já cristão, teve vontade de fazer uma tatuagem ou teve dúvida sobre a questão de fazer tatuagem ou não? Quem, vamos ser sinceros, quem? Eu fiz. E aí, gente? Porque a Priscila levantou uma bola aqui sobre crucifixo, inclusive em forma de tatuagem. Ah, eu quero fazer um símbolo cristão baseado em tatuagem. É pecado ou não é pecado tatuagem? Tatuagem na consciência. E aí, gente? O gato comeu a língua? Eu penso assim, se a O origem, que vocês acham de tatuagem? se a origem da tatuagem for maligna, independente de eu tatuar Jesus Cristo, ela não é uma coisa boa. Eu penso assim, se a origem dela é má. Eu posso até E se for uma origem boa? Então, mas vai depender da origem dela. Então vamos pintar o seu corpo de tatuagem só com versículos bíblicos. Você entendeu? A origem, a criação da tatuagem foi uma coisa boa? Lógico que não. Bom, vamos lá. Se você usar, vamos lá. Se você usar a Bíblia, há um texto de Levítico, que agora me fugiu o capítulo, acho que é o capítulo 21 ou o capítulo 24, em Levítico, Deus proíbe demarcação corporal. E isso, eu preciso entender a linguagem de Levítico. Nós estamos falando de um texto de aproximadamente quase 4.000 anos atrás. Demarcar o texto. Com certeza, Israel, quando sai da terra do Egito, e ali a orientação de Deus é: olha, não se misture com os cananeus, porque alguns costumes cananeus havia essa questão. Nós estamos falando de um povo remoto, de uma origem humana remota. Com certeza havia colônias indígenas, aonde ali, enfim, marcava-se corpo, queimava-se corpo, fazia desenhos, símbolos no corpo, enfim. E aí vem a orientação de Deus por intermédio de Moisés: não demarque ou não faça marca no corpo. Mas aí eu posso atribuir isso à questão da tatuagem? Fica uma coisa meio vaga. E aí alguns usam o texto de Apocalipse 19, aonde Jesus aparece como leão da tribo de Judá, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há pessoas que defendem o uso da questão da tatuagem para um cristão, usando Apocalipse 19. Mas vamos ver, de fato, a tatuagem ela é algo que Deus aprovaria ou não aprovaria? É a mesma coisa, vamos lá, gente, eu vou simplificar. É a mesma coisa de uma vestimenta. Cara, eu Não, acho que aí depende que tá. daquilo que você vai fazer pro reino. Aí que tá. Depende do lugar que você vai. Aí que tá. Por exemplo, eu não uso tatuagem, mas eu uso uma camiseta escrito Jesus. Qual é a diferença? É que uma está no tecido e a outra está na pele. Acho que tem que ser muito pessoal. Ó, a questão é o seguinte: não há uma definição bíblica para tal coisa, certo? Nós temos aí textos vagos, mas vamos lá. Até porque no mesmo texto que fala de demarcar o corpo, fala do não cortar a barba. É que tá. Nós estamos falando de uma coisa cultural, de algo, de uma população de quase 4.000 anos atrás. Cuidado para não sair daí dizendo, e cair nos ouvidos do bispo, porque eu estou ensinando você a fazer a tatuagem. Eu estou dizendo, tá gravando. Bispo, se você estiver assistindo,
Não estou ensinando isso não. Vamos lá. Amor, né? Você quer fazer o teste, você tatua ele no ombro aqui, assim, vê se ele gosta. Gente, eu comparo a tatuagem a uma roupa ou uma vestimenta indecente. Como assim? Como assim? Alguém veste uma vestimenta indecente e suponhamos que essa pessoa, claro que eu estou falando em evangélicos, suponhamos que essa pessoa venha para a casa de Deus. O que deveria ser feito antes dela sair de casa? Se ela está usando uma roupa, será que eu posso? Será que eu não posso? O que ela deveria fazer? Será que eu posso? Será que eu não posso? A orientação é simples. Espírito Santo, está do teu agrado? Eu falo isso. Se autoanalisar. Eu falo sempre isso. Aí a tatuagem, eu comparo a vestimenta a uma tatuagem, ou vice-versa. Uma tatuagem, tá, legal, você quer fazer uma tatuagem, colocar aqui no braço de Jesus Cristo. Bacana, não há nada de errado. Mas olha o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor não vai se agradar se eu colocar no meu braço. A gente ora para tantas coisas, para Deus responder por tantas coisas. Espírito Santo, eu posso tomar essa decisão? Espírito Santo, é para mim ir. Espírito Santo, eu posso colocar o teu nome escrito no meu braço, Jesus Cristo? E aguarde a resposta. Aí você vai saber se é proibido ou não. Isso pode se enquadrar na pós-modernidade, que tudo Sim. mostra? Sim. Porque, veja bem, a partir do momento que vem um cidadão em público, eu vou citar o nome dele porque se tornou público, chamado Vitor Azevedo, e diz que Deus, numa live, onde ele tem, né, em uma das suas redes sociais, ele só tem 500 mil seguidores, e a maioria dos seus seguidores são jovens, e a igreja dele é lotada, Uma só não, ele tem várias. Ele chega numa live e diz que Deus não tem o controle de tudo, que a Bíblia não é a palavra de Deus propriamente dita, não foi escrita por Deus, que ele, como homem, ele é um ser perfeito. Ele está ensinando heresia. É a mesma coisa de um pastor todo tatuado. Uma coisa é ele se converter, como o caso do vocalista dos Raimundos, Rodolfo, que ele era cheio de tatuagem, cheio de argola na orelha, se converteu e prega o evangelho. Uma coisa é isso, e ainda assim ainda tem que ter uma certa reticência. Uma outra coisa é um pastor que aí começa a fazer um monte de tatuagem, ele tem vários seguidores, e um jovem que está vendo aquilo, poxa, vai achar normal. Aí sim. Aí é bacana, legal, é descolado. Aí que está a questão da pós-modernidade dentro da igreja. Entendi. Agora eu entendi. Você entendeu? Então eu vou para o simples, porque a Bíblia não me dá base, ela diz textos vagos, então não tem um fundamento. Então eu vou para o simples. Espírito Santo, eu quero fazer uma tatuagem colocando a cruz nas minhas costas, representando o Evangelho. Eu posso? É simples. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque meu filho tem 6 anos, fiz agora em abril. E ontem eu peguei ele falando com a mãe dele que queria fazer uma tatuagem, porque eu tenho uma tatuagem com ele nas costas. Aí a mãe dele falou assim: é porque seu pai tem, que você também vai fazer. Ele tem 6 anos e ele sabe que eu não tenho que estar nas minhas costas. E ele falou que ia fazer. Ele falou: não, você não vai A fazer. minha filha faz a mesma coisa, eu tenho. Se a gente não der exemplo dos mesmos, Exatamente. é complicado. Já pensou chegar aqui todo tatuado? Vamos lá. Suponhamos hipoteticamente que você é um cristão com a mente aberta. Não estou falando com a mente mundana, mas esclarecido. Você está na igreja e eu chego, camiseta curta, todo tatuado, de uma hora para outra. Desviou. Você entendeu? Eu estou falando você como uma mente esclarecida. Você não teria esse pensamento, mas a grande maioria teria esse pensamento. Sim, claro. Já falaram isso pra mim já, pastor. Claro. Professor, porque eu tenho na perna. E me viram de bermuda e falou: ó lá, isso aí tem que ser grão. Eu falei: mas eu fiz antes. Mas aí que tá. Vamos fechar esse assunto com o básico. Espírito Santo, eu quero fazer. O Senhor aprova? Faça isso. Não pergunte, me permitam, tá?
você me julgue, claro, cada um tem a sua opinião. Perguntar se pode fazer tatuagem, eu acho que é uma pergunta desnecessária. Se você tem um desejo, independente da resposta, senão você vai. Se você tiver o desejo, quiser fazer, você vai fazer. Isso é indivíduo. Se você está com dúvida, porque essa dúvida vai gerar, poxa, eu posso ou não posso? Posso? Gente, ora o Espírito Santo. Mas se você quiser fazer, faça. Você não é proibido usar, fazer uma tatuagem. Pois não, irmão Cláudio? Aí que está. Resolvem. Uma pessoa que não tem esse nível de relacionamento com Deus, prefere a afronta. Eu vou perguntar só para saber a resposta dele. Eu acho que é uma culpa de outra pessoa. Que é tipo assim, se aliviar da culpa. A pessoa quer perguntar ao pastor se pode ou não pode. Para se o pastor falar pode, eu fiz porque o meu pastor deixou. Não. Você entendeu? Isso aí é o que você falou. Você tem que ter intimidade. Você entendeu? Então veja bem, a partir do momento que. Só um minutinho, Cláudio. A partir do momento que eu pergunto para referência, porque alguns cristãos eles são guiados, né? E tem que ser exaltado isso por referências. Se a minha referência disser que eu posso, eu vou fazer. Se alguém. A minha referência, o meu pastor ou evangelista, diz que posso. Você entendeu? É uma situação. Hoje, para ser pastor, gente, não queira. Pois não, irmão Cláudio. O motorista lá fez um teste comigo. Ele falou assim: eu não sabia que tinha tatuagem, eu fiz essa pergunta. Cláudia, e se eu for para a igreja e tiver tatuagem, é pecado, eu vou para o inferno? Eu falei: não, se você vai para aquela igreja e tem, Deus ele não vai levar em consideração o tempo da sua ignorância, é um novo tempo, é diferente. Sim. É aquilo que eu estava dizendo, é diferente. Você tem um histórico, e aí você ouve a conversão, agora você te provou, te testou. Mas eu acho que essa pergunta é muito provocativa. Posso ou não posso? Você entendeu? Só para saber a resposta, para ele ter um argumento. Olha, o evangelista lá, o professor disse que posso. Então, não, se você quer fazer, faça. Eu acho assim. Pergunte para o Espírito Santo se ele está de acordo. Acho assim, não pode. Mas Deus ele transforma qualquer maldição em bênção. Se o cara chega todo tatuado, Deus vai usar aquilo com a cara dele. Ele vai pegar para Jesus. Não, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Se a gente está aqui, se a gente já chegou da maneira que a gente chegou sem, permanece sem, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Exatamente. E outro, nós estamos lidando com pessoas que não têm a mesma mente que eu. Eu encaro isso com a mesma questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta de Corinto, quando ele vai falar de animais, de carnes sacrificadas, animais, tem um texto de Corinto, olha, que ele orienta o seguinte: se você está no açougue, Paulo dizendo, se você vai no açougue e compra carnes que você sabe que é sacrificada a animais, mas há um irmão que está vendo você no açougue, está vendo você comprando carne sacrificada, Paulo orienta: não compre, porque você vai escandalizar aquele irmão que não tem a mesma estrutura teológica, espiritual que você para comer a carne sacrificada. Porque você pode, mesmo sabendo que a carne é sacrificada, você pode chegar na sua casa, orar e repreender e se alimentar. Beleza. Você entendeu? Agora, se eu estou, eu não tenho tatuagem. Mas de repente me deu vontade de fazer uma tatuagem. Gente, eu mesmo, tendo uma mente aberta, convivendo com pessoas que têm estruturas espirituais e teológicas como eu, sempre haverá alguém que vai se escandalizar, e eu corro o risco de ser responsabilizado se aquela pessoa se escandalizar e querer se afastar do evangelho. Ou o evangelista Sérgio com tatuagem. Mas há várias propostas de evangelho em que em determinados lugares pode. Não, se pode, então vá para lá, faça sua tatuagem e viva com Cristo. Eu não vou te condenar por você fazer uma tatuagem. Quem tem que saber se é certo ou errado é você com o Espírito Santo. Exatamente. Vamos continuar, que a gente está fugindo um pouquinho. Oi. Mas houve, agora mudando de assunto, agora eu acho que eu vou uma confusão. Mas houve aí assim, um monte de gente questionando por conta das sobrancelhas agora que
Eu acho que é uma questão diferente. Só que é diferente, a sobrancelha ela vai só ter a segunda camada. Sim, é uma situação diferente, né? Eu julgo uma pessoa, é uma questão diferente. Se você puder pagar para mim, eu aceito acertar minha sobrancelha. Vamos lá, gente, continuando. Tópico 3, os conceitos do espiritismo. Vamos lá, o que os espíritas falam sobre regras de fé. Embora o espiritismo use o nome de Cristo, aqui, gente, ó, os espíritas, eles aceitam ser chamados de cristãos, viu, gente? Quando eu falei aqui, ó, há 3 grandes religiões mundiais: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas não é porque essa religião é chamada de cristianismo que se trata única e exclusivamente de cristãos, de evangélicos. Aqui é contado espíritas, católicos, né? Algumas heresias ou seitas tidas como evangélicas, como é o caso da igreja da unificação do Reverendo Moon, por exemplo, da igreja apostólica com o pronome vó Rosa, a igreja Voz da Verdade, que é tida como cristã evangélica. Onde a gente está? Na igreja. Tópico 3. 3 ou 2? O tópico 3. Então veja bem, são religiões que têm o cunho cristianismo, mas não quer dizer que é totalmente cristã, tá? Totalmente cristã. Nós estamos inseridos dentro do contexto cristianismo. Tô brincando, tá bom, senhor? A gente brinca com quem a gente ama. Bom, vamos lá? Embora o Espiritismo use o nome de Cristo para atrair os que não conhecem a verdade, uma pergunta: vocês querem ir direto para a gente terminar a aula mais cedo ou querem parar agora para o intervalo? Tá. Então a gente termina umas 9h15 mais cedo, tá bom? Embora o Espiritismo use o nome de Cristo para atrair os que não conhecem o verdadeiro Cristo e para ser conhecido como uma das ramificações do cristianismo, veremos que os conceitos que eles têm sobre os responsáveis pelo crescimento do cristianismo é completamente diferente ao que se prega no meio cristão. Sobre a Trindade. O que ensina os espíritas? Embora não encontremos a palavra Trindade na Bíblia, há inúmeras passagens que indicam a existência de um Deus. Eu já expliquei isso, né? Inclusive aí eu fiquei quase uma aula inteira explicando sobre a Trindade. E mesmo os espíritas não crendo assim, os 3 são um e testificam no céu e na terra. Então, aqui está dizendo que os espíritas não creem na existência da Trindade como nós cremos. Eles atribuem a Trindade a 3 seres diferentes. E nós acreditamos que a Trindade são 3 seres que agem de forma diferente, porém os 3 são um. Vamos ver o que eles pensam sobre Deus. Não há um consentimento unânime sobre Deus entre os espíritas. Tanto é que uma mesma obra, o autor se contradiz. Allan Kardec, por exemplo, declara que Deus é imaterial. Vamos lá, Deus ele é imaterial? Sim ou não? Sim. Como assim imaterial? Deus é espírito, ele não é em forma de matéria, não é visível, então ele é imaterial, ele é um espírito. Isso nós podemos concordar com Allan Kardec. Ele escreveu isso no livro dos Médiuns. Mas em definindo a alma, Allan Kardec declara que o imaterial é o nada. Ou seja, falando sobre alma,
Ele está dizendo que a alma nada mais é de uma substância imaterial que não representa nada. Mas aí, na contramão, ele ensina que Deus é imaterial. Nossa. E na outra mão ele diz que a alma é algo imaterial representando nada. Peraí, então ele está se contradizendo. Então, entre eles não há um consenso acerca de Deus. Deus é um ser imaterial, sim ou não? Sim. Sim. Por que ele é um ser imaterial? Porque ele não tem corpo. Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24 declara que Deus é espírito. Se ele é imaterial, se Deus é imaterial, eu te pergunto, Deus, ele é impessoal ou pessoal? Para começar, o que é um ser impessoal? E o que é um ser pessoal? Deus é imaterial, sim ou não? Ele não tem corpo, ele é espírito. E se Deus é espírito, ele é um ser impessoal ou pessoal? Pessoal. Deus é pessoal. Ele não é impessoal. Ainda que ele não tenha corpo, ainda que ele seja espírito, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus pessoal. Ele se comunica conosco, sim ou não? Deus fala com a igreja, sim ou não? Então ele é um ser pessoal. Não é um ser impessoal distante. Mas aí os espíritas ensinam que Deus, olha só que contrapartida. Eles declaram, por intermédio de Allan Kardec, que Deus, ele é um ser imaterial, e nisso nós concordamos. Mas na contramão ensina que Deus é um ser impessoal. Porque se ele não tem espírito, se ele não tem corpo, então ele não pode ser pessoal. Mas aí a Bíblia diz que Deus fala, Deus se comunica, Deus se entristece. Ele não tem corpo físico, mas ele tem características humanas. Deus fala, Deus chora, Deus tem ciúmes, características pessoais. Então ele não é um ser impessoal. Deus é um ser pessoal. Então vamos lá. Os espíritas, eles ensinam Deus impessoal, tá? Bom, na refutação, segundo as escrituras, Deus é um ser, pois ele fala, Hebreus 1, versículo 1 e o 2, tem sentimentos, Salmo 103, tem vontade própria, Salmo 115. Ainda em definindo a Deus, os espíritas declaram que Deus está em um ponto espiritual bem distante do homem, do ser impessoal. Essa declaração também é refutável perante a Bíblia, pois além de estar próximo, o desejo de Deus é habitar em cada ser humano. Um outro ensinamento espírita que algumas igrejas têm copiado, preste atenção, é o de fazer com que os fiéis tenham medo de Deus. Quem tem medo de Deus aqui, gente? Alguém tem medo? Já tive. Aliás, alguém tem medo aqui, gente? Eu já tive. A Bíblia declara que Ele não nos deu um espírito de medo, de temor, de medo. Temor ali num sentido diferente de ter medo. Temor é respeito. E tremor? Agora você me pegou. Tremor cai no mesmo sentido de medo. Não é para nós termos medo de Deus. Vamos lá. Adão, quando ele pecou e Deus chamou Adão, Adão se escondeu, sim ou não? Sim. Se escondeu por quê? Ele teve medo. Medo. Estado de choque, diferente. Aliás, ele autodeclara: eu tive medo, por isso me escondi. Mas ele nos deu ousadia. Então, vamos lá. Porém, algumas igrejas copiam a doutrina espírita. A doutrina espírita ensina os homens a ter medo de Deus. Olha, Deus vai mandar um espírito e vai te castigar. Vamos lá, esse consentimento, gente, de ter medo de Deus, ele vem dos povos
ou dos hebreus do Antigo Testamento? Como assim? Os hebreus ensinavam, aliás, no Antigo Testamento, você vai ver alguém se referindo a Deus como Pai? Não há. Não tem. Você não vai encontrar alguém chamando Deus de Pai no Antigo Testamento. Aliás, qual foi a maior acusação que os fariseus fizeram contra Cristo para levá-lo para a cruz? Ele se declarou filho de Deus. Filho de Deus, e que normalmente se comunicava com Deus chamando ele de Pai. Isso para um judeu, para um hebreu, isso é uma blasfêmia. Uma das razões que levou Cristo para a cruz foi a acusação de Jesus se passar como filho de Deus, chamando Deus de Pai. Isso para o judeu era uma blasfêmia. Só que preste atenção, se no Antigo Testamento ninguém chama Deus de Pai, é porque tinha esse conceito de que Deus é severo. E aliás, essa severidade de Deus é atribuída à religião, não a Deus. Não seria a lei? A lei, a religião. A religião, a lei, atribuía a Deus o seguinte: ó, você pecou, Deus vai te matar. É isso que a lei dizia. Olha, você roubou, vamos cortar sua mão. Mas não é porque eles viram realmente a justiça de Deus muito perto? Porque Olha, a família de Coré, eles foram abrir o chão, eles foram engolidos. Isso eles presenciaram coisas muito grandes. Então, de certa forma, até os de fora temia esse Deus, por ser um Deus maior do que os deles, o próprio Egito, né, o Deus do Egito, e através deles verem os atos do próprio Deus, não causaria esse temor, entre aspas, e o medo? medo é uma coisa, respeito é outra. Porque Aliás, quem dissemina disseminou o medo de Deus no Antigo Testamento foi a religião hebraica. A sensação é, se você ler as páginas do Antigo Testamento, a sensação que temos é um Deus com um chicote na mão, esperando você pisar na bola para ele descer o chicote em você. Essa é a ideia da religião. Porque se você for parar para pensar no poderio de Deus, você Não, de fato, causa temor. Aliás, quando você vai para o Monte Sinai, Moisés um dia convidou o povo para ir para o Monte Sinai para conhecer Deus. O povo, quando ia chegando perto do Monte Sinai, quando viu o trovão, quando viu a fumaça, quando viu o tremor, disse: Moisés, vai lá, fale com Deus, depois você fala para... Uma coisa é respeito, outra coisa é medo. Aliás, nesse caso eles foram dissimulados. Como assim dissimulados? Espera aí, eu tenho medo do trovão, eu tenho medo do fogo lá no monte, mas eu tenho medo de reclamar e dizer: Deus, o Senhor me trouxe para o deserto para morrer? É um paradoxo. tem medo, mas não obedece. Tem medo, mas não tem respeito. Gente, medo é uma coisa, respeito é outra. Eu costumo assim usar sempre, assim, eu estava um dia conversando sobre a minha gerente, né? E eu falei assim, é diferente quando você, eu não lembro qual foi a palavra, mas quando você tem medo, o seu chefe, o seu gerente está perto, algumas coisas você não faz. E quando você tem assim um certo tipo de respeito, você é uma pessoa normal, tanto na frente como por trás. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Pois não, Cláudia, continua. Agora eu não estou conseguindo me expressar as palavras que eu falei, mas é mais ou menos isso. Né? Às vezes a pessoa tem medo da forma que aquele gerente vai comigo, e às vezes na frente dela é uma pessoa, e quando ela vira as costas... Vamos trazer isso para o campo eclesiástico. Igreja, vamos lá. Se o líder da igreja orientar a igreja que tal dia é para todo mundo vir uniformizado, naquele dia todo mundo chega na igreja uniformizado, uma orientação do líder da igreja. Só que ele orientou para que todo culto, é um exemplo, tá, gente, hipoteticamente, todo culto deva vir uniformizado. Aí no outro culto todo mundo vem uniformizado. No outro culto todo mundo vem uniformizado. E se em um determinado culto o líder não vir ao culto, você vai vir uniformizado?
Se você, olha só a analogia que eu estou fazendo. Se você não vir uniformizado, então você usava o uniforme por medo. Porque respeitar o líder você não respeita. Porque se respeitasse, você respeitaria ele na ausência e na presença. Faria a mesma coisa que você faz na presença como na ausência. Essa é a diferença. A religião hebraica atribuía ao Deus carrasco. Ó, pois não. É algo que no dia a dia a gente tem que saber separar. Exatamente. Para a gente não chegar a esse patamar de fazer porque tem medo. A gente tem que fazer porque ama Deus e Sabe quando você, eu, nós seremos respeitados por aqueles que nos assistem? A partir do momento que eles verem, nós fazemos exatamente igual na presença ou na ausência. Quando votou campo igreja, tá? Você é um adorador com o microfone ou seu microfone na mão. Se você vai pregar ou não, o comportamento seu é igual? Tem que ser, né? Aí eu não consigo ser igual não, porque quando eu vou pregar, Não, sim, é uma... Claro, vocês entenderam. Mas vamos lá. Você vai ver, ó, vamos lá, gente. Você vai ver Deus no Antigo Testamento chorando? Deus chora no Antigo Testamento? Não. Olha que coisa interessante. Deus, quando olha para a terra no Antigo Testamento, pensando no Antigo Testamento, Deus, quando olhava para os homens, Ele entendia porque o que os homens sofriam? Sentia esse sofrimento? Deus não pecou. Deus não peca. E o sofrimento, as mazelas da vida é oriundo do pecado. E por não entender profundamente que tipo de sentimento, claro que eu não estou ensinando contra a onipotência de Deus e a soberania e a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Só que Deus precisava sentir de perto o que os homens sentem quando determinadas coisas acontecem com Ele. E qual foi o remédio para isso? O canal foi Jesus. E há uma diferença, né, a partir daí. Exatamente, porque se Deus não chora no Antigo Testamento, na sepultura de Lázaro Ele chora. Houve uma flexibilidade quando Jesus chegou ali, todo mundo Sim. apedrejar aquela mulher. Sim, apedrejar, veja que a coisa mudou. Então, quem separava o homem de Deus e colocava esse medo era a religião. Mas o próprio Cristo, que não é religião, claro que nós seguimos uma religião. sim, Mas o próprio Cristo, vamos lá, que é a própria religião, não condena, chora, sente, lamenta, se entristece, sente fome. Então assim, essa questão da distância, do medo, ela é mais oriunda da religião. E olha que coisa interessante, os espíritas ensinam a ter medo de Deus, enquanto que a Bíblia ensina você a ter respeito, temor. Temor não é a mesma coisa de medo. Quem tem temor, respeita na ausência ou na presença. Quem tem medo, só respeita na presença. Anota isso aqui. Quem tem respeito, temor, respeita na presença e na ausência. Quem tem medo, só respeita na presença. A palavra que Deus é amor, mas também é justiça, não é isso que causa também um pouco de medo nas pessoas? Depende que tipo de justiça é essa, porque nós associamos a justiça de Deus com tragédia. Olha, com escombro, que Deus vai funilar, acabar com todo mundo. Não. Como é que Deus aplica a sua justiça? Permitindo que você sofra as consequências de suas escolhas. Essa é a maior justiça de Deus. Se há uma coisa chamada justiça de Deus, Deus não vai chegar e fazer algo com você, algo que você não escolheu. A maior justiça de Deus é permitir que você passe a sofrer as suas escolhas. Essa é a maior justiça de Deus. Então, a gente associa a Deus é amor, mas é justiça. É fogo consumidor. Esse fogo consumidor também não pode ser associado com pavor. Olha, com destruição, com tragédia, não. Esse fogo consumidor, esse Deus de justiça, não. É simplesmente Deus permitindo você colher aquilo que você plantou. Não tem outro. Deus não vai fazer. Se Deus é justiça, Deus não vai permitir nada além daquilo que você merece por causa das suas escolhas. eu sinto isso naquele versículo que
crescer. Certamente, Sim. tudo que você plantar, você vai colher. Sim. Ele não vai ficar com dózinho. Se Ele vai plantou, permitir. Ele vai permitir a colheita. Não se Isso colhe, também é amor. não se colhe banana na mangabeira. Na mangueira, né? Vamos lá? Então, a doutrina espírita ensina o medo. Ó, um outro ensinamento espírita que algumas igrejas têm copiado é o de fazer com que os fiéis tenham medo de... Cite uma igreja que coloca medo nos crentes. Não fale. Os que mais agem assim são os espíritas de mesa preta. Mesa preta. Aqui achei. É o espiritismo baixo. Olha só o que conclui, vocês vão entender. Segundo eles, após os compromissados com os orixás, o devoto terá que submeter-se às suas ordens nada agradáveis. Caso contrário, viverão em constante medo de suas represálias e punições. Gente, quem aqui já foi espírita do espiritismo baixo? Por exemplo, eu já ouvi testemunhos de pessoas que eram espíritas, que praticavam voodoo, né? Em que aquela situação de vender a alma ao diabo. Olha, você quer sucesso? Vende-me a sua alma. Mas só para o preço dessa venda você vai ter que fazer isso e isso aqui. Quantos testemunhos eu ouvi de gente que ia no cemitério, abria a sepultura, cortava, quebrava o crânio do defunto e comia o cérebro. Víscera, intestino. E aí o seguinte, de repente a pessoa ameaça sair daquele ciclo, surge represália, surge o Pai de Santo, isso aqui é comprovado, aonde ele incorpora o espírito, aonde ele orienta: se você sair eu vou matar a sua filha, eu vou acabar com a sua família, eu vou acabar com você. Quantas vezes eu já ouvi isso na boca de endemoniado, gente? Não, mas ele faz mesmo. O meu Pai de Santo bebia sangue. Bebia sangue. Ele pegava um cabrito e ele dançava assim, ó, com o cabrito, ó, incorporado. Só se vendo, furava aqui, ó, e bebia todo o sangue. E isso é oriundo de represálias. Você via isso? Poxa, eu ia lá. Ah, gente, acontece tanta coisa. O único sacrifício que tem que fazer de animal para mim, o animal chegou morto. Ô, Jesus. Então você não prestava nem para aquilo. Vamos lá, gente. Ó. Continuando. Represálias e punições. Com aqueles que se entregam ao Deus verdadeiro, o tratamento é completamente diferente. E ainda diferente dos orixás, que abandonam seus fiéis seguidores na hora da morte. Com Deus verdadeiro, a promessa é exatamente o contrário. Letra B. Em relação a Cristo, segundo os espíritas, os milagres realizados por Cristo não são provas de sua divindade. Está no livro Obras Póstumas. E que a citação de João 1:1, quando João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus, segundo os espíritas, é apenas uma opinião pessoal do apóstolo João. Já o espírita Rostang afirma que a presença de Cristo no mundo foi uma aparição espírita, concluindo com isto que Cristo não veio em carne. Refutação. Analisemos o que a Bíblia diz em relação a essas afirmações. 1. A Bíblia representa Cristo como Deus e aponta os milagres como prova. Está aí os textos de referência. 2. Cristo se identifica com os termos inerentes a Deus. Se lá em Êxodo 3,14 ele diz o eu sou, lá em João 8,58 ele diz eu sou o que sou. 3. Não se pode afirmar que João 1:1 é a opinião pessoal de João, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o que está escrito em João 1:1 não é a opinião do apóstolo, é algo que foi inspirado pelo Espírito de Deus. 4. Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é procedente de Deus. Ainda em relação a Cristo, os espíritas negam o poder purificador do seu. Está escrito no livro A Margem do Espiritismo, o que também é refutável perante a Bíblia. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1:7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
tá? Letra C, em relação ao Espírito Santo, conforme o Espiritismo, o Espírito Santo não é Deus e nem uma pessoa, mas um sistema religioso, pois conforme Allan Kardec, o Espiritismo é o Consolador prometido por Cristo. Se o reinício do Espiritismo começou em Hydesville, Estados Unidos, por volta do ano de 1848, com as irmãs Fox, lembra da Margaret e da Kate Fox, que nós falamos, e foi codificado ou colocado em regras por Allan Kardec no ano de 1857, é inconcebível a ideia de que ele seja, ele quem? O Espiritismo, o Consolador. Pois conforme a promessa, os discípulos seriam batizados em Jerusalém, não pelo Espiritismo. Com isso fica provado que o Espírito Santo não é um sistema religioso, porquanto, ao contrário do que eles ensinam, o Espírito Santo é uma pessoa, pois conforme a Bíblia, ele pensa, Romanos 8, 27, tem sentimentos, Isaías 63, 10, tem vontade própria, Atos 16, 6, convence, João 16, ele é o próprio Deus, Atos 5. Para finalizar, a promessa não aponta para o ensinamento de espíritos, no plural, como afirma Allan Kardec, e sim o Espírito Santo, singular, uma única pessoa. Então vamos lá, segundo os espíritas, o Espírito Santo é um sistema religioso, e esse sistema religioso é caracterizado pela religião espírita e os seus dogmas, conforme ensina Allan Kardec. Guarde isso aqui que pode cair em prova, tá? A gente não vai aprender sobre a congregação? Oi? A gente não vai aprender sobre a congregação, a gente já aprendeu? Não, ainda não. Provavelmente a gente pode abrir um espaço na parte 2, seitas e heresias, quando for falar de catolicismo romano. Tá, beleza. Tá bom? Tá bom. Haverá continuidade de seitas e heresias para estudarmos até outras religiões. Ok. Tópico 2. A Bíblia. Sobre a Bíblia. O espírita Carlos Mbassari declara que não se baseia na Bíblia por não a conhecer muito bem e por haver mistura de ensinamentos sábios com absurdos. Isso ele escreveu no Espiritismo Analisado. Ainda negando a autoridade da Bíblia, se ele não conhece muito bem a Bíblia, automaticamente ele está negando a autoridade da Bíblia. Ainda negando a autoridade da Bíblia, o livro A Margem do Espiritismo, página 214, declara, abre aspas, nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. Após estas afirmações, não é de se espantar com a declaração do reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, que diz, mais de 90% do texto bíblico, olha só, hein? Órgão oficial dos espíritas, mais de 90% do texto bíblico é sem valor algum. Tadinhos, né? Isso ele declarou no livro chamado Reformador, em janeiro de 1953, na página 23. Todas essas afirmações só têm uma finalidade: impedir que as pessoas conheçam a Bíblia. Se os próprios líderes espíritas não conhecem bem a Bíblia e automaticamente negam a sua autoridade, com isso o pano de fundo eles impedem dos seus adeptos de conhecer as Sagradas Escrituras. Bom, dito isso, olha só, todas essas afirmações só têm uma finalidade: impedir com que as pessoas conheçam a Bíblia, pois essa foi e ainda é a vontade de quem, gente? Mais de uma coisa os espíritas têm razão: eles realmente não conhecem a Bíblia, pois se a conhecessem, veriam que ela foi escrita sob inspiração, é digna de, ela é espiritual, santa, ilimitada, perfeita, verdadeira. Veja aí no tópico 4, as bases do Espiritismo. Neste item estaremos comentando sobre o tripé de base do Espiritismo, o qual, se for removido, desmorona todo o seu império. Então vamos lá, o Espiritismo,
ele se fortalece e tem como base o seu tripé. Olha só, ele se fortalece na caridade, dois, consulta aos mortos, terceiro, reencarnação. Esse é o tripé da fé espírita. Se tirar essas três bases, o espírita ou os espíritas desmoronam. E aqui fica mais fácil de nós combater as heresias espíritas. Toda a ramificação espírita, seja ela espiritismo alto, espiritismo baixo, se baseia nesse tripé: caridade, consulta aos mortos, incorporar espíritos, enfim, e reencarnação. Não confundam reencarnação com ressurreição, né? Reencarnação é a crença em que se acredita que um espírito pode voltar a habitar em um outro corpo sucessivas vezes. A ressurreição, ela é única e vai acontecer no dia do arrebatamento. Quem morreu em Cristo ressuscitará, não para habitar em um outro corpo, mas para habitar no céu. É totalmente diferente, tá? Se eu colocar lá na prova lá o que é reencarnação e ressurreição, tem aí na apostila, mas eu estou só antecipando. Então, veja bem, se eu perguntar lá na prova quais são as três regras de fé do Espiritismo: Caridade, consulta aos mortos e reencarnação. Reencarnação, tá? E nessas três regras de fé, todas elas podem ser refutadas pela palavra de Deus. Amém. A Bíblia condena obra sem fé, consultar mortos e reencarnação. E interessante que os espíritas usam a própria Bíblia para terem fundamento para as três bases. Por exemplo, eles utilizam a questão de Malaquias 4, quando o profeta, por intermédio de Deus, anuncia que Elias voltaria. Elias morreu? Não. Elias não? Já caiu por terra. Dentro do Espiritismo, uma pessoa só pode voltar se ela morrer. Então Elias não morreu. Por quê? Porque quando você vai lá para o livro de Mateus, Jesus, ao falar do seu primo João Batista, ele associa João Batista dizendo: eis aí o Elias que haveria de vir. Ou João Batista na virtude de Elias. Ter a virtude de Elias não é ser Elias, é totalmente diferente. Eles usam esse texto para defender a ideia da reencarnação, tá? Por exemplo, alguém aqui já estudou escatologia quando o assunto foi as duas testemunhas do Apocalipse? Alguns aqui devem ter estudado. Bom, há uma linha teológica em que defende as duas testemunhas do Apocalipse, de Apocalipse João, capítulo 11. A Bíblia declara que duas testemunhas descerá do céu para pregar o Evangelho durante a grande tribulação. Depois de 3 anos e meio, as duas testemunhas serão mortas em praça pública, os seus corpos estarão pendurados na praça central de Jerusalém. 3 dias depois, todos irão contemplar aquelas duas testemunhas ressuscitando e subindo para o céu. Isso na grande tribulação.
Há uma corrente teológica que defende a ideia de que um será Elias e o outro será Moisés, pelo simples fato de que aquelas duas testemunhas farão milagres idênticos ao que Elias fez e ao que Moisés fez. Nas duas testemunhas, essas duas testemunhas do Apocalipse, pregando o evangelho na grande tribulação, orará e Deus mandará fogo do céu. Foi o que Elias fez. Uma dessas duas testemunhas orará e as águas se transformarão em sangue, como Moisés fez. Uma testemunha é Elias e a outra testemunha acredita-se ser Moisés. Só que não pode ser Moisés. Mas eles usam a base bíblica quando está lá no monte orando, os apóstolos falam: permita que eu faça uma carona. Sim, é um monte da transfiguração. Só que ali não é Moisés fisicamente. Ali é uma representatividade. Veja bem, entre Elias e Moisés, quem morreu e quem não morreu? Moisés morreu. A Bíblia declara em Deuteronômio 34 que Moisés morreu. Em Judas 1 diz que o arcanjo Miguel lutava contra Satanás pelo corpo de Moisés. Então Moisés de fato morreu. Se eu acreditar que a segunda testemunha do Apocalipse é Moisés, então tenho que acreditar na teoria da reencarnação, do morto que reviveu. Ah, mas aí alguém diz: ah, mas Lázaro morreu, reviveu e depois morreu de novo. Só que Lázaro não operou milagres. Então aquela segunda testemunha não pode ser Moisés. Provavelmente Enoque. Por quê? Não entendi. De Moisés, cadê o corpo dele? Está escondido, Deus enterrou. Até porque se o corpo de Moisés fosse descoberto, onde estaria o corpo de Moisés, os judeus iriam idolatrar os seus ossos. Moisés seria objeto de idolatria. Por que nós acreditamos, ainda que toda a questão escatológica ela é divergente, tá, gente? Tem muitas opiniões divergentes, mas se tratando de uma teologia pentecostal, nós acreditamos que a segunda testemunha é de fato Enoque. Por quê? Porque Enoque, assim como Elias, não passou pela morte. Não passou pela morte. E para entrar no céu tem que morrer. Então, muito provavelmente as duas testemunhas, Elias, olha só que coisa interessante. Elias e Enoque são os dois únicos seres humanos que estão no céu agora que não morreram. Mas é uma matéria para outra hora. Bom, vamos lá. As bases do Espiritismo. Neste item, mais 5 minutinhos já terminava, tá bom, gente? Neste item estaremos comentando sobre o tripé de base do Espiritismo, o qual, se for removido, desmorona todo o seu império. 1. Caridade como meio de salvação. Segundo Allan Kardec, abre aspas, fora da caridade não há salvação. Isso ele escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, página 10. Então, se ele declarou isso, então ele está anulando a cruz. Todo efeito da cruz ele está anulando. Porque ele está dizendo que não há salvação se você não for caridoso. Olha só. Essa filosofia faz com que seus adeptos exerçam a caridade não por amor, mas para alcançar méritos para... E a salvação não é por méritos próprios, é pelos méritos de Jesus. Essa filosofia não passa de uma heresia maquiada, pois segundo a Bíblia, a salvação vem pela fé em Cristo como Senhor e Salvador. Fé esta que os espíritas não confessam. Como era de se esperar, assim como os espíritas, há um bom número de crentes que estão exercendo funções na igreja não por amor, mas por medo de Cristo voltar e encontrar parados. Isso é verdade ou não? É uma realidade ou não? Ó, gente, tem muita gente confundindo fé com atividades dentro da igreja. Ativismo. O ativismo religioso. Mas a igreja não... de Efésio. Sim, é um bom exemplo, né? Eles estavam em atividade, mas perdeu o amor. Mas Tiago ele ensina a gente levar isso ali nos
dois, né? Aí que tá. Se você ler Paulo e ler Tiago, a sensação que nós temos é que os dois estão brigando. Porque Paulo diz que a salvação vem por fé e não por obras. Só que Tiago ensina que fé sem obras é morta. E aí, os dois concordam plenamente. A fé, ela é algo que se exige uma reação. A fé exige você reagir. E ao reagir, você está produzindo obras. Uma coisa está ligada à outra. Só que fazer, por fazer, para adquirir um lugar no céu, isso é uma atividade morta. Por isso que eu falo, lembra-se de Sara? Quando os anjos vão até a tenda de Abraão, em Gênesis 18, os anjos estão conversando com Abraão, na sala, enquanto Sara está em atividade na cozinha, porque ela está cortando o cordeiro, preparando o almoço. Então ela está em atividade, e os anjos estão falando para Abraão: Abraão, daqui a um tempo você terá um filho. Lá na cozinha, alguém estava duvidando, não tinha fé, ela riu. Como que eu vou engravidar, sendo que eu já passei da época da menopausa? Ela ri. O anjo percebe, vai até o local onde Sara está e pergunta para Sara: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, Sara? No tempo determinado tu vai ter um filho. Ela não engravidou porque ela tinha fé, ela só engravidou por causa da fé de Abraão. Olha que lição espiritual. Não adianta estar em atividade e não ter fé. Exatamente, a fé que produz as obras, não obras que vai produzir fé. Porque a gente substitui uma falha nossa com as atividades na igreja. Ah, eu errei hoje contra Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me desculpar. Então eu vou para a igreja todo dia da semana. Aí o meu problema está resolvido. Não, e a fé? Não, assim. Você pode tirar isso para fazer o mundo. A fé. Exatamente. Olha que coisa interessante. Eu não estou ensinando para você deixar de fazer as atividades na igreja. Só que se você fizer as atividades sem fé, essas atividades que você está fazendo não vai adiantar de nada para você. Deus não vai se agradar e você não vai ser edificado. E aquela palavra que fala assim, que se eu tivesse uma fé tal e transportasse monte, ainda assim, se eu não tiver amor, isso não serve de nada. 1 Coríntios 13. Amor, fé. Fé. Então veja bem, a caridade, ela não pode ser meio de salvação, como ensina Allan Kardec. 2, consulta aos mortos. Nesse contexto aqui você vai ver que a Bíblia condena qualquer consulta a espíritos. Vamos lá, lembra do homem rico, da parábola do rico e o Lázaro? Lembra? Quando ele chama o pai Abraão e diz assim: pai Abraão, permita-me que eu volte à terra e converse com os meus 5 irmãos que ficaram vivos acerca do estado do inferno ao qual eu estou. O que o pai Abraão disse para ele? Não, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem o evangelho, vai ouvir um morto? Então não tem como um morto ajudar alguém vivo. E lembre-se, os espíritas, eles utilizam espíritos dos mortos como almas penadas. E eu já expliquei aqui que espírito é uma coisa e alma é outra, tá? E para finalizar, a questão da reencarnação, que eu já disse. A reencarnação é uma crença em que uma pessoa reencarna. Porque reencarnar é um espírito que encarna uma pessoa. E essa pessoa, quando morre, o espírito sai e reencarna em uma outra pessoa, até esse espírito se tornar perfeito e entrar no céu. E tem textos aqui que confrontam essa crença. Amém, gente? Semana que vem nós iremos estudar Testemunho de Jeová, Mormons e Adventistas, tá bom? Semana que